nossa escola bíblica. Hoje nós estamos terminando o livro de Malaquias. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já tínhamos visto até a vinda do Senhor com justiça e agora nós vamos ver a parte final, que é o desejo do Senhor abençoar o seu povo, o seu julgamento e a exortação final. Deus, ele diz para Malaquias, que transmite isso para o povo, de que ele nunca mudou. Ele sempre tratou o povo da mesma forma. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele é o mesmo de eternidade em eternidade. Então não há mudança no Senhor. E ele sempre amou Jacó, apesar da sua rebeldia. Olha que coisa interessante. Se existe uma coisa que é a mesma, se existe uma coisa que não muda, é o amor de Deus pelo seu povo. E esse amor de Deus pelo seu povo, ele tem uma retribuição infeliz. Por quê? Porque o povo também nunca mudou. O povo continua rebelde desde o momento em que o Senhor o tira do Egito até estes dias, até a vinda do exílio, do cativeiro babilônico, ele continua sendo rebelde. Ele diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então veja, pela nossa rebeldia, pela rebeldia do povo de Deus, seria esperado ser consumido, ser destruído, ser apagado. Mas por que ele não é? Por que o povo de Deus não é apagado? Porque Deus o ama. Pela misericórdia de Deus. E as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, diz Jeremias. E olha aqui, ele chama de ó filhos de Jacó. Por que ele fala de ó filhos de Jacó? Porque ele não fala filhos de Abraão. Filhos de Abraão, Abraão é o pai da fé. Mas Jacó, antes de mudar o seu nome para Israel, lembrem-se disso, Jacó, a tradução do nome Jacó quer dizer enganador. Outra ideia também que é trazida por esse nome Jacó é cabeçudo. Ou seja, é aquela pessoa rebelde, aquela pessoa que não aprende, aquela pessoa que sempre faz as mesmas coisas erradas, apesar de todo o ensino que se dá. E será que nós podemos somente acusar o povo de Deus, lá, Judá, Israel, disso? Será que só eles são cabeçudos, só eles são enganadores? Aqui Deus está dizendo, vocês são enganadores e cabeçudos, mas eu os amo. E ele continua, ele dizendo, roubará o homem a Deus? E aí a gente fica pensando, mas como assim eu vou roubar Deus? Como é que eu consigo roubar Deus? Roubar, a expressão roubar que ele está usando aqui é lograr. E ela tem o mesmo sentido, a mesma raiz da palavra Jacó. A mesma raiz. Então, veja, o Senhor está fazendo um raciocínio de que o povo estava se comportando exatamente como Jacó se comportava. Como alguém que lograva, alguém que enganava. É tirar a força ou tirar vantagem. E aí ele explica por que o povo estava sendo acusado de roubar a Deus. Ele dizia a respeito dos dízimos. O dízimo é a 10ª parte do que se ganha. De tudo que se ganha, a 10ª parte deveria ser devolvido a Deus porque ele pertencia a Deus em retribuição àquilo que ele nos dava. Nós ficamos com 90%, ele fica com 10%, porque é ele que nos dá.
Isto era dito santo para o Senhor. O dízimo era usado pelos levitas para eles, para também entregar aos órfãos, às viúvas, e além do dízimo, os levitas também ficavam com as ofertas. Essa era a forma deles serem sustentados. Por que era a forma deles serem sustentados? Porque eles não tinham terra. Quando Deus divide a terra que foi dada, né, cada tribo ficou com uma parte, mas os levitas não ficaram. Os levitas ficaram com a adoração, com o ensino, com o julgamento, com a lei. Então, tudo que as outras tribos ganhavam, elas tinham que dar 10% para os levitas, porque isso era para a manutenção da casa do Senhor. Não para o Senhor, mas para aqueles que estavam lá. Então, o que nós temos de ensino aqui? Quando eu deixo de dar alguma coisa que pertence ao Senhor, que é santo para o Senhor, isto é roubo. Isso é entendido como roubo. Então, deixar de dar quer dizer roubar. É assim que nós roubamos a Deus. Se não levassem os dízimos, Deus está dizendo que tudo que se fazia era amaldiçoado. Amaldiçoado. Isso valia para eles e vale para nós hoje, porque o dízimo não foi cortado como regra da nossa vida. Algumas coisas não existem mais. Por exemplo, os sacrifícios no altar, isso não existe mais, porque Jesus veio para substituir de uma forma perfeita, absoluta e plena os sacrifícios no altar. Mas o dízimo não. O dízimo não foi retirado. O dízimo ainda existe. E ele diz isto para nós: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Isto é, para os levitas, para os pobres, para os órfãos, para as viúvas. Tá? E depois, olha só o que Deus fala: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Aqui nós temos um ensinamento. Em primeiro lugar, Deus está dizendo o seguinte: traga primeiro o dízimo, porque isto é santo. E eu não posso tocar no que é santo. Se você trouxer o que é santo, traga. E depois faça a prova. E depois de trazer, faça a prova. Você não está fazendo barganha com Deus. Não é barganha. Você não está barganhando nada. Você está cumprindo uma regra. E esta regra ainda existe. Hoje ela é utilizada. E ela ainda vale nos mesmos termos que estão aqui, meu amado. Muitos dos amados podem dizer por experiência própria. Quando parou de dar o dízimo, quando não dava o dízimo corretamente, tinha problemas, né? Então aqui, depois disso, ele diz o seguinte: então faça a prova, veja se eu não vou derramar sobre você uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E aqui a gente lembra de uma outra passagem que diz assim, que as bênçãos serão dadas sem medidas, recalcada, sacudida e transbordante. Recalcada é quando você enche alguma vasilhame e aperta para ver se cabe mais. Depois você sacode, bate, que é para caber mais ainda. E mesmo assim ela transborda. Esta é o grande segredo, o grande mistério de Deus em relação ao dízimo. E agora Malaquias fala dos gafanhotos. Em Joel nós também vamos ver essa menção aos gafanhotos. A tradução desses gafanhotos é diferenciada de acordo com o tipo de animal que nós estamos falando. Mas o simbolismo aqui são exércitos. Então, os gafanhotos, quando eles vêm ou vão nessas regiões no Oriente, eles parecem um exército, né?
Na verdade, se você olhar o gafanhoto, a carinha do gafanhoto, ele parece uma cabeça de cavalo, né? Ele tem uma semelhança com cabeça de cavalo. Então, esses gafanhotos, tanto lá em Joel quanto aqui em Malaquias, eles estão trazendo uma perdição de produção. Então ele fala do gafanhoto cortador, migrador, devorador e destruidor. Quem são esses gafanhotos? Na verdade, se nós fôssemos olhar as expressões que estão colocadas aqui em aramaico ou em hebraico, nós vamos ver gazan como tradução para cortador. Na verdade, gazan ou gafanhoto cortador, na nossa tradução, é a lagarta. Migrador, arbé, é o gafanhoto migrador. É aquele que tem asas e que voa em grandes nuvens. Em muitas notícias o amado já deve ter visto isso. Em muitos lugares o amado já deve ter visto a invasão daqueles gafanhotos voadores. Eles voam por sobre a plantação, destruindo absolutamente tudo. Assim como a lagarta, que não voa, mas que quando está sobre as folhas, destrói absolutamente tudo. É uma praga da lavoura. O devorador, Yelek, é também chamada locusta, que é um gafanhoto um pouquinho mais robusto, é um gafanhoto um pouquinho maior, né, que também devora toda a plantação. E o destruidor, chacil, que é o chamado pulgão, que nós temos nas nossas lavouras. Qualquer um deles pode aparecer nas nossas lavouras. É claro que tem um outro nome, mas eles podem aparecer nas nossas lavouras. Então, nas nossas lavouras tem a lagarta, nas nossas lavouras tem o gafanhoto, nas nossas lavouras tem o pulgão. E todos eles são pragas de lavouras. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Eu vou mandar praga, eu vou mandar lagarta, eu vou mandar gafanhoto, eu vou mandar pulgão, eu vou mandar destruidores daquilo que vocês estão produzindo. E então, diz o Senhor, todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Quando? Quando você trouxer os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor, cumprindo aquilo que é um mandamento, né, determinando a santidade do dízimo e da oferta. Bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu vejo aqui o que? Se não tiver maldição, se não tiver lagarta, gafanhoto, pulgão, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma produção bastante grande, que é o deleite de todas as nações. Os soberbos, os ímpios e os infiéis parecem estar em segurança. Agora, Malaquias fala uma coisa bastante interessante. Muitas vezes nós observamos isso. Aquele que é soberbo, aquele que é ímpio, aquele que é infiel, parece que está em segurança, parece que está numa boa, está tudo bem com ele. É inútil servir a Deus? Essa é a conclusão que você tira? Então, se eu estou servindo a Deus e eu tenho dificuldades, por que eu vou servir a Deus se quem não serve está em segurança? Mas veja, parece estar em segurança. Deus mantém um registro dos nossos nomes, meu querido. Tudo que tem relação comigo está registrado no livro do Senhor. Isto é um memorial, é uma forma de memória de tudo o que eu já fiz ou deixei de fazer na presença do Senhor. Quando no dia do julgamento, esse memorial é aberto e aí vai ser lido tudo o que eu fiz. Então veja lá, isto já foi tratado em outra parte, né?
na verdade, Malaquias está usando uma passagem de Salmos. Salmo 73, do 2 ao 17. Diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte. O seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais. Não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhes cinge o pescoço como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Ou seja, está tudo indo bem. Não tem limites às imaginações do seu coração. Zombam e falam com malícia na sua arrogância. Ameaçam com opressão. Erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância. Dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Na verdade, que em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência? O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração de teus filhos. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Quem escreveu este salmo foi Asaf. Asaf era o dirigente da música de adoração, ele era um levita. E ele fez esta passagem, ele descarregou seu coração diante de Deus, mas depois de falar tudo isso, veja, ele começa dizendo: quase escorreguei, quase se desviaram os meus passos. Por que quase? Porque quase ele se deixou levar por esse desabafo. Até o momento em que ele chegou no tabernáculo, diante da presença de Deus, no templo, na presença de Deus. E então ele viu ali, Deus lhe mostra ali o destino destas pessoas. Porque no dia do julgamento isto tudo vai ser levado em consideração. Tudo isto vai ser levado em consideração. E aí o profeta arremata dizendo o seguinte: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, naquele dia que prepararei. Este é o grande dia, o terrível dia do Senhor, o dia do julgamento. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. É nesse momento que nós vamos ver a diferença de toda a nossa tribulação aqui, de todo o bem que eles acham que têm. Ele parece estar em segurança, mas ele está indo para um caminho terrível, um caminho sem volta, terrível. O fogo devorador do Senhor que vai arder neste dia é um fogo de purificação. Nós já vimos isso. O ourives usa isto para purificar o ouro e purificar a prata. Mas, veja lá, além da purificação que é feito pelo metal, que é feito para o metal, também é destruição, porque é o fogo que queima a palha, é o fogo que separa a escória, é o fogo que vai arder naquilo que não presta, naquilo que é impuro, naquilo que é pecado. A destruição é feita como o fogo que queima o restolho, que queima a palha da colheita. É o fogo que queima a impureza do ourives, que a gente chama de escória. Mas o justo e obediente, diz o profeta,
terá salvação. Terá salvação pelo sol da justiça. Esse sol da justiça é o nosso Senhor, que nos trará saúde, cura, enfim a salvação e enfim a paz com Ele, para que nós possamos estar em comunhão profunda, plena e absoluta com Ele. E aí ele termina dizendo: vede, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande dia, grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Este veio João Batista preparar o caminho e veio Jesus abrir e mostrar o caminho e nos convencer conforme a palavra. Amém, amados? Bons estudos.